Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós começamos mais um culto da Primeira Igreja Batista em Pitangui. Ontem nós não conseguimos transmitir o culto por questões técnicas, mas hoje nós estamos transmitindo porque entendemos que o culto transmitido pela página da igreja tem sido uma bênção para as pessoas que têm assistido e tem contribuído muito para o crescimento e para o fortalecimento da caminhada e da vida espiritual. Esse ano de 2021, nós como igreja, Primeira Igreja Batista em Pitangui, tomamos um tempo para poder orar a Deus e buscar um direcionamento de Deus para este ano de 2021. O ano de 2020 foi um ano atípico, um ano de muitos acontecimentos, um ano no qual nós tivemos que nos ajustar, o ano onde nós tivemos que nos distanciar das pessoas, o ano que nós tivemos que nos reinventar, saímos da nossa rotina. E esse ano de 2021 nós não sabemos o que nos espera. Nós não sabemos se essas vacinas que estão sendo produzidas, que já estão sendo aplicadas em outros países, vai ser a esperança para o caos que já está instalado na sociedade. E pensando nisso, orando a Deus em relação a esse ano, como vai ser, Deus nos deu um tema o qual nós vamos caminhar durante esse ano de 2021. Ainda há esperança. E orando a Deus a respeito desse tema, Deus falou que ainda há esperança para as árvores secas que estão mortas, que em Jó, capítulo 14, versículo de 7 a 9, fala que ainda que a árvore cortada ao cheiro das águas, ela voltará a renascer, ela dará os seus frutos. Então, o tema é um tema muito particular para nós, para a realidade em qual nós estamos vivendo como Primeira Igreja Batista em Pitangui, ao cheiro das águas, o desejo que nós temos que esta igreja frutifique, o desejo que nós temos que essa igreja seja uma igreja relevante no meio da sua sociedade, que as pessoas que compõem o hall de membro dessa igreja dê frutos, e frutos 100 por 1, porque João fala claramente que eu sou a videira, Jesus fala, eu sou a videira, aquele que está em mim floresce, dá frutos, aquele que não está em mim seja cortado e lançado fora. Então o desejo do nosso coração com esse tema de 2021 é que a nossa igreja seja uma igreja que dê frutos para a honra e glória do nome de Jesus. E pensando nisso, o tema proposto para essa ministração é a esperança em Deus. Estaremos ao longo dessa caminhada trazendo alguns temas relacionado ao tema base que nós estaremos seguindo daqui por diante até o final, se Deus quiser, de 2021. Então, o tema proposto para hoje é a esperança em Deus. O texto base que nós estaremos usando é Salmo 39, versículo 7, que diz assim: é eu, Senhor, que espero? É eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. É eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, o dia que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado pelas bênçãos do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um ano que se inicia em nossas vidas, anos de perspectiva, de sonhos, de projetos, ano no qual nós fizemos várias programações, ano no qual nós
fala, nos levantamos, buscamos conquistar os nossos objetivos, os nossos ideais que foram parados no ano de 2021, no ano de 2020. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos mesmo pedir a direção do Senhor para este ano, que o Senhor possa estar nos conduzindo debaixo da sua mão poderosa. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Um dito popular que afirma que a esperança é a última que morre. Embora seja muito bela a mensagem, mas não é verdade. A esperança não morre. Uma pessoa esperançosa, ela tem a motivação para viver, sonhar e lutar sempre, pensando que tudo vai dar certo. Por isso, precisamos lutar contra o pessimismo e alimentar nossa alma de esperança para sonhar com um futuro melhor, com fé na palavra de Deus. Você está sem esperança? Você está sem esperança? Como é que está a sua esperança? Você tem sido uma pessoa esperançosa? Ou você não tem esperança para este ano que se inicia? Como é que está a sua esperança? Esse dito popular fala que a esperança é a última que morre, né? Não é verdade. A esperança não morre. A esperança não morre. Como é que está a sua esperança? Você está sem esperança para este ano? Então eu te convido a você estar comigo até o final dessa ministração, que a esperança, a palavra esperança, ela carrega consigo algumas outras composições que é um combustível para que nós possamos caminhar nesse ano de 2021. Então a esperança, ela produz várias coisas em nós. Uma pessoa sem esperança, ela não vai conseguir viver essas porções que a palavra em si, esperança, ela nos proporciona. O que é a esperança? Primeiro nós precisamos entender o que é a esperança. As pessoas falam, a esperança é a última que morre, a esperança é isso, a esperança é aquilo, mas de fato, o que é a palavra esperança? O que tem por trás da palavra esperança? O que a palavra esperança me traz como garantia que eu preciso ser uma pessoa esperançosa? Então é isso que eu quero hoje convidar você a ter um coração esperançoso. É isso que eu quero hoje convidar a você ser uma pessoa com esperança. O primeiro ponto a esperança, ela gera a segurança. Jó 11:18 fala assim: sente-se seguro, porque haverá esperança, olhará em derredor e dormirá tranquilo. Então o primeiro ponto é isso, é a segurança que eu e você precisamos ter, que só na esperança que produz isso, a segurança. Então Jó 11:18 fala: sente-se seguro, porque haverá esperança, olhará em seu derredor e dormirá tranquilo. Quantas pessoas hoje não conseguem dormir tranquilo? Você tem conseguido dormir tranquilo? Como que está o seu sono mediante esse ano que está começando, um ano incerto, um ano que você não sabe se os seus projetos vão para frente, não sabe se vai dar certo, se você vai conseguir alcançar os seus sonhos, não sabe se você vai conseguir terminar sua faculdade, não sabe se você vai continuar no emprego, não sabe como é que você vai direcionar a sua família, os seus filhos, se vai voltar a estudar ou não vai voltar a estudar. É um ano que você está sem segurança. É um ano que você não tem um controle. Pela primeira vez na vida você não tem um controle hoje da sua vida. Você não tem controle hoje das suas finanças. Você não tem controle hoje do sistema, porque você está sem segurança.
Aquilo que você se segurava, já você não consegue se segurar mais, porque é algo que bambeia para um lado para o outro, pode se firmar como também não pode se firmar. E talvez você não consegue dormir tranquilo, porque há muitas vozes, há muitas especulações, e isso traz uma insegurança para você. Então, assim, o primeiro ponto é o que é esperança. A esperança, ela produz a segurança que eu e você precisamos em Cristo Jesus. É essa segurança que Deus promove para nós. A segurança também, ela produz a alegria. Provérbios 10, 28 fala: a esperança do justo é alegria, mas a especulação dos perversos perecerá. A nossa alegria se foi. No ano atípico de 2020, um ano de caos, a nossa esperança se foi, a nossa alegria se foi. A nossa alegria de poder estar em comunhão com os irmãos, a nossa alegria de poder abraçar alguém, de poder estar ali junto, houve-se um distanciamento muito grande. A nossa alegria se foi, e aqueles que esperam no Senhor, aquele que busca a esperança no Senhor serão renovados. A alegria do Senhor vem sobre as nossas vidas. Então a esperança, ela produz em nós a alegria que somente Deus pode nos proporcionar. Não é riqueza, não é as conquistas, não é nada disso. Não é o futuro, não é a faculdade, não é uma graduação, não é um casamento, mas é o Senhor que proporciona para nós a alegria que eu e você precisamos, a alegria que a nossa alma precisa. E também a esperança, ela produz o futuro. Jeremias 31, 17 vai falar assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Você está vislumbrando o futuro? Um futuro incerto com todo esse caos que nós estamos vivendo? Mas a esperança, aqueles que esperam no Senhor, vislumbram um futuro. Aonde você está projetando o seu futuro? Quais são os caminhos que você está trilhando para alcançar os seus objetivos do seu futuro? Espera no Senhor, como diz Jeremias, há esperança para o seu futuro, há esperança para você, há esperança para o seu futuro. Aqueles que esperam no Senhor, aquele que busca a esperança no Senhor, há um futuro. Há um futuro com o Senhor. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. A esperança também, ela produz a libertação. Zacarias 9, 12 vai falar: voltai à fortaleza, ó opressor de esperança. E também hoje vos anuncio que tudo vos restituí em dobro. Voltai à fortaleza, ó opressor de esperança. Também hoje vos anuncio tudo que vos restituí em dobro. Então a libertação, a esperança, ela produz a libertação. Talvez você está preso nas suas dores, talvez você está preso em tantas coisas na sua vida e você não consegue vislumbrar algo novo, você não está preso nos seus sentimentos, nos seus erros, na sua falha. Então a esperança, ela produz essa libertação na nossa alma. Essa libertação para você poder alcançar, para você poder sair do marasmo que você se encontra, para você poder sair desse sofá, dessa preguiça espiritual, dessa empatia, de todas essas amarras que te prendem. Então a esperança, ela produz isso, a libertação dessa alma afugentada, a libertação dessa mente bloqueada. A libertação é a palavra do Senhor, e Deus te restitui em dobro, como diz a palavra do Senhor em Zacarias 9, 12. A libertação, a esperança também, ela traz consigo consolo. Ela traz esse consolo que eu e você precisamos. Quantas noites você tem chorado?
Quantas lutas você passou nesse ano de 2021? Você teve que enterrar entes queridos, pessoas morreram, pessoas, amigos próximos, dentro da sua casa, e esse consolo, esse choro, essa dor, esse caos nesse mundo, o medo que se instalou dentro do seu coração, o medo de perder alguém que você ama, e aí veio esse temor, esse choro. Então o consolo, a esperança, ela traz contigo o consolo. 2 Tessalonicenses 2,16 fala: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus, o nosso Pai, que nos ama e nos tem consolado de boa esperança pela graça. Então o nosso Pai, Jesus Cristo, Ele traz esse consolo para a nossa alma. Ele traz o consolo que o meu amigo não pode trazer. Ele traz o consolo que o meu esposo, que a minha esposa não traz. Ele traz o consolo que o meu trabalho, que a minha conquista não traz. Mas é o Senhor que traz o consolo para a nossa alma ferida. É Ele que traz esse consolo. A esperança em Deus traz esse consolo para as nossas almas feridas, angustiada. Ele que traz esse consolo, enxugando as nossas lágrimas. É Ele que traz esse consolo. A esperança também, ela produz o temor do Senhor. Ela produz o temor do Senhor. Jó 4,6 fala: porventura não é o teu temor de Deus, aquele que confio a tua esperança e retidão dos teus caminhos? A esperança, ela produz o temor do Senhor, é reconhecer o senhorio do Senhor, é se submeter à sua vontade. É esse temor de Deus que nos sustenta, é esse temor de Deus que nos faz andar no trilho, é esse temor de Deus que nós reconhecemos a sua majestade, reconhecemos o seu senhorio e nos colocamos debaixo do governo dele. É esse temor. E também a esperança. A palavra esperança, ela tem consigo também a perseverança. Quanta gente desistiu de viver nesse ano de 2020? Quanta gente parou de lutar? Quanta gente desistiu no meio do caminho? Começou uma faculdade, entrou a pandemia, parou. Os seus sonhos pararam. Os seus objetivos, as suas metas todas pararam. Ah, mas a pandemia, não sei o que, o emprego foi mandado embora, mas parou. Tem pessoas que estão prostradas até hoje. A perseverança, a esperança, ela traz consigo a perseverança. 1 Coríntios 13:13 fala: agora, pois, permaneça a fé e a esperança e o amor, estes três, porém um destes é o maior, é o amor, a perseverança. Nós precisamos ter a perseverança, que esse ano de 2021 não vai ser o mesmo para nós do ano de 2020. A perseverança de lutar pela minha família, lutar pelo meu casamento, lutar pelos meus filhos, lutar para ter uma vida digna diante de Deus. É a perseverança que nós devemos ter neste ano, de não desistir dos nossos sonhos, de não desistir dos nossos objetivos. É a perseverança. Nós precisamos receber esse combustível de Deus, para que nós possamos entrar neste ano com os dois pés firmes, com a perseverança e com os nossos olhar para o alto. Eu gosto muito de um texto que é em 2 Crônicas 20:12, quando Josafá está diante de uma situação muito perigosa. O reinado de Josafá estava em paz. E aí se levantaram algumas nações contra ele, e a postura desse homem me encanta muito, porque ele falou assim: Senhor, porventura não o julgais, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos,
mas porém os meus olhos estão postos em Ti, ó Deus. Josafá, ele abre mão de todo o seu poder ibérico, ele abre mão da sua perspectiva, ele abre mão do seu poder, ele abre mão do seu exército para poder se submeter a Deus. E esse ano de 2021 nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos ter a perspectiva, nós precisamos ter a perseverança de lutar. Mas Josafá, ele não ficou prostrado. Ele colocou o povo para orar, ele se ajoelhou diante do Senhor, ele buscou o favor do Senhor, e mesmo assim ele recebendo a palavra que Deus levantaria contra ele, que Deus ia contra aquele exército, que Deus destruiria aquele exército, ele colocou o exército de frente, ele foi na frente do exército, ele foi cantando, ele foi jubilando ao Senhor, mas ele se posicionou, ele não ouviu somente o que Deus ia fazer e ficou prostrado esperando, mas ele se posicionou, ele perseverou em oração, ele perseverou, ele convidou o povo a perseverar em oração. Então que esse ano de 2021 seja um ano de perseverança na sua vida. Não desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Não desista de pregar o Evangelho para os seus vizinhos, não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, mas persevere, busque essa esperança no Senhor, que esse ano de 2021 seja um ano onde você seja renovado no Senhor Jesus. Quando temos a esperança, sentimos a segurança, alegria, pensamos no futuro, que somos livres de todo medo, recebemos o consolo do Espírito nas horas difíceis, sempre temos a Deus e seguimos a sua esperança. Esperança é esperar com fé, esperar com fé. Esse é o desejo do meu coração para você, que você espere com fé. Mas como ter a esperança? Nós falamos o que é esperança e por trás da esperança os elementos que compõem ela, que é a segurança, que é a alegria, que é o futuro, que é a libertação, que é o consolo, que é o temor do Senhor e a perseverança. E como ter a esperança? Como eu e você podemos ter a esperança? Como uma pessoa sem esperança pode adquirir a esperança? Primeiro, é lembrar das coisas boas. Lembrar das coisas boas. Lamentação 3, 21 diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que te dá esperança, meu irmão? O que está na sua memória que te pulsa o coração, que faz você se sentir bem, que te traz alegria. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações está falando isso. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O que te dá esperança, o que te dá, traz da sua memória, restitui, traz lá da sua memória aquilo que te dá esperança, e que isso seja o combustível para que você possa sair da zona que você se encontra, para que você possa sair do chão que você está prostrado. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Como ter também a esperança cuidando da sua mente. Como está a sua mente? 1 Tessalonicenses 5:8 fala: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos da couraça da justiça e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Como está a sua mente? Você está alimentando a sua mente com coisas boas? Você está alimentando a sua mente com coisas que têm edificado o seu coração, edificado a sua alma? Como é que está a sua mente? Você tem colocado o capacete da salvação? O capacete da salvação, ele te protege com os dardos inflamados que vêm, as flechas malignas que vêm. Isso é um item muito importante para um soldado, o capacete que protege a parte vital, a couraça que protege a parte vital, o seu coração. Como é que está isso? Como é que estão esses elementos, a mente e o seu coração? Você precisa cuidar das suas emoções, você precisa cuidar do seu coração, para que você possa
tenha essa esperança, a sua mente e o seu coração protegido no Senhor. Como ter também a esperança? Você precisa ter a esperança tendo uma vida de oração. Não basta você dizer que tem esperança, mas você não tem um relacionamento com aquele que te dá esperança. Lamentações 3:29 diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Nós precisamos ter uma vida de oração. A maioria dos problemas hoje, de pessoas dentro da igreja, é porque conhece a Deus superficialmente. Pessoas meramente religiosas. Como um dito popular que eu ouvia muito na igreja, na minha época de adolescência, os famosos esquenta-banco, ou os ventiladores, aqueles que ficam só olhando assim, para um lado, para o outro, para poder observando as pessoas, observando a roupa que vem. Esses que conhecem a Deus somente de ouvir falar, mas nunca experimentou, nunca teve uma vivência, nunca teve uma comunhão com Deus. É através da oração que eu e você vamos adquirir uma intimidade com Deus. Você quer ter esperança? Você quer ter um futuro glorioso? Você quer passar por esse ano de 2021 com a perspectiva de realizações de sonhos, de conquistar as suas metas? Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E o desenvolvimento de um relacionamento com Deus, ele parte de uma vida de oração, de uma vida de diálogo com Deus. Às vezes nós passamos a maior parte do tempo em celular, em WhatsApp, Instagram, Facebook, mas não passamos tempo lendo a palavra de Deus, não passamos tempos conversando com Deus. Então nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. Põe a minha boca no pó, talvez haja esperança. Então dobre os seus joelhos, tenha uma vida de oração, busca essa intimidade com Deus, busca estar orando constantemente a Deus, busca desenvolver esse relacionamento com Deus. E como também obter a esperança, como ter a esperança também é confiando em Deus. Talvez você confie em tantas outras pessoas, talvez você não tenha um modelo de confiança dentro da sua casa, porque talvez a sua mãe não confie no seu pai, ou o seu pai não confie na sua mãe, e você tendo esses exemplos dentro de casa, você não consegue hoje confiar em ninguém, e hoje a figura de Deus é totalmente distorcida para você, porque a sua figura dentro de casa de pai é distorcida, e a sua visão para com Deus também é distorcida. Então a confiança em Deus, como ter esperança? Se eu tenho esperança, se eu quero ter esperança, eu preciso ter confiança. E quem me dá esperança é Deus, e eu preciso confiar em Deus. Jeremias 17:7 fala: bendito o homem que confia no Senhor, conjuga esperança é o Senhor. Aonde você tem depositado a sua confiança? Você tem confiado nos seus bens materiais, na sua riqueza? Você tem confiado na sua riqueza, nos seus ganhos, na sua popularidade, em tudo aquilo que você conquistou nesses anos todos? Você tem colocado a sua confiança nisso? Então você está no caminho errado. Você tem colocado a sua confiança em quê? Então busque essa confiança em Deus. Busque confiar em Deus, porque quando você confia em Deus, a sua vida muda. Tudo muda, você passa a desenvolver um relacionamento com Deus, a confiança em Deus. Jeremias fala: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você é bem-aventurado, você é feliz quando você deposita a sua confiança no Senhor. Pare de confiar em pessoas, pare de depositar a sua confiança nas suas riquezas, pare de depositar a sua confiança em aquilo que não vai te trazer segurança, mas deposita sua confiança no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Você será bendito, você será bem-aventurado, porque você está depositando a sua confiança no Senhor. Ser purificado.
1 João 3,3, assim mesmo se purifica todo, que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Busque uma purificação do Senhor. Você que está aí vivendo nas mazelas, vivendo no pecado, vivendo na prostituição, vivendo na pornografia, vivendo na lascívia, vivendo no homossexualismo, vivendo em todas as outras coisas, vivendo aí no casamento extraconjugal, então busque essa purificação que somente Deus traz para a sua vida. Essa purificação, você precisa buscar essa purificação e fale. 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor o vosso coração, estando sempre preparado para responder tudo aquele que vos pedir a razão. Então fale, não deixe de falar, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de testificar a Deus com a sua vida, não deixe de pregar a palavra do Senhor, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem vivido, fale do amor de Deus para as pessoas, cumpra o seu chamado. Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso coração, para que sabeis qual seja a esperança do seu chamamento, qual a riqueza e a glória da sua esperança nos santos. Não mate o seu chamado, não sabote o seu chamado, cumpra o chamado. Se você tem um dom, se Deus tem te chamado para alguma área, cumpra o seu chamado, para que você possa obter essa esperança. Em que devemos ter a esperança? Você deve ter a esperança em Deus. Somos somente em Deus a minha. Salmos 62,5 fala: somente em Deus a minha alma espera, silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Tenha esperança em Deus. Tenha a esperança em Deus. Tenha esperança em Cristo. Tenha esperança na justiça de Cristo. Tenha esperança na salvação. Tenha esperança na vida eterna. Tenha esperança na glória de Deus. Tenha esperança nas promessas de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e que esse ano de 2021 seja um ano de esperança, seja um ano de conquista, seja um ano de realização para a honra e glória do nome de Jesus. Tenha esperança, não perca a esperança, porque a esperança ela não morre, ela permanece para sempre, ela produz a segurança que você precisa, ela produz a alegria, ela produz o futuro, ela produz a libertação, ela produz o consolo, ela produz o temor do Senhor e ela produz a perseverança. Que Deus abençoe e um forte abraço para você, uma semana abençoada e de vitória sobre a sua vida. Deus abençoe.